Muito bom dia. Vamos então dar início à 28ª lição deste curso de Meteorologia. Os tópicos para esta lição são aqueles que estão aqui listados e referem-se a dois conceitos muito importantes que são o conceito de vorticidade e o conceito de vorticidade potencial. Portanto, vamos fazer a análise de escala da equação da vorticidade. Vamos ver como é que podemos obter formas aproximadas da equação da vorticidade, consistentes não só com a análise de escala, como com o constrangimento integral para a vorticidade. Em particular, vamos tratar da equação barotrópica da vorticidade, das trajetórias de vorticidade absoluta constante. Vamos falar da equação da vorticidade de Rossby e da vorticidade potencial de Rossby. Em seguida, vamos falar da equação da vorticidade quase geostrófica e da vorticidade potencial quase geostrófica. E, finalmente, vamos falar das equações da vorticidade nos sistemas físicos P e θ e da vorticidade potencial de Hertel. Os objetivos desta lição é levar aqueles que me estão a ouvir, aqueles que estão interessados nestas matérias, a compreender a importância dos conceitos de vorticidade e de vorticidade potencial no que se refere ao diagnóstico e ao prognóstico da circulação atmosférica. Com efeito, o conceito de vorticidade está diretamente relacionado com a circulação. Nós, na atmosfera, temos circulações e a vorticidade é a medida pontual da circulação. Por outro lado, a vorticidade potencial é um conceito que combina a vorticidade com a estabilidade e, por consequência, é um conceito também muito importante e existem situações em que a vorticidade potencial é um invariante lagrangiano. Significa isto que, seguindo anomalias de vorticidade potencial, nós podemos estar a seguir no tempo anomalias relacionadas com os sistemas de pressão à superfície. Vamos ver isso em pormenor quando lá chegarmos. Vamos então começar pela análise de escala da equação da vorticidade. Ora bem, nós vimos que a equação da vorticidade no sistema Z se escreve desta maneira. Portanto, no primeiro membro da equação temos a tendência da vorticidade relativa ou da vorticidade absoluta. No primeiro termo do segundo membro temos a adveção horizontal de vorticidade absoluta. O terceiro termo, a adveção vertical. O quarto termo, o chamado termo da divergência, é menos o produto da vorticidade absoluta pela divergência horizontal do movimento. Depois temos o termo de torção, ou o termo do tubo de vorticidade, o termo solenoidal e o termo de atrito. Ora bem, vamos fazer a análise de escala desta equação para a escala sinótica nas latitudes médias. Para isso, antes de fazer essa análise de escala, convém relembrar que nas latitudes médias, na escala sinótica, a escala de distância horizontal é de 10 à sexta metro, a escala de distância vertical, H, 10 à quarta metro, a escala da velocidade horizontal é 10 metros por segundo. Aqui há um erro, 10 à sexta não, é 10 metros por segundo. A escala da velocidade vertical é de 10 a menos 2 metros por segundo. A densidade tem uma escala de 1 kg por metro cúbico. A escala de tempo advetiva L sobre U é da ordem de 10 à quinta segundos, tipicamente um pouco mais de um dia, 27 horas. A escala de variação da pressão na horizontal é de 1000 pascal, ou seja, 10 hectopascal, sobre distâncias de 1000 km, 10 à sexta metro. Delta ρ sobre ρ é da ordem de 10 a menos 2, onde Δρ são as flutuações horizontais da densidade.
O parâmetro de Coriolis tem uma escala de 10 a menos 4, segundo a menos 1, nas latitudes médias. O parâmetro de Rossby beta, a derivada de f em ordem y, nas latitudes médias tem uma escala de 10 a menos 11, metro menos 1, segundo menos 1. A vorticidade relativa zeta, U sobre L, ou inferior, tem uma escala de 10 a menos 5, segundo menos 1, ou inferior. E a vorticidade absoluta, zeta mais f, tem uma escala f0, visto que zeta é de uma ordem de grandeza inferior a f e, por consequência, a vorticidade absoluta tem a escala do parâmetro de Coriolis f0. Portanto, nas latitudes médias, 10 a menos 4, segundo a menos 1. Bom, então, se aplicarmos estas escalas típicas a cada um dos termos da equação da vorticidade, facilmente se verifica que os termos dzeta dt, v interno grado de zeta, têm uma escala de u quadrado sobre L ao quadrado, ou seja, 10 a menos 10, segundo a menos 2. A adveção horizontal do parâmetro de Coriolis tem uma escala de beta u, ou seja, também 10 a menos 10, segundo a menos 2. A adveção vertical tem a escala de WU sobre LH, portanto 10 a menos 11, segundo a menos 2. O termo da divergência F0U sobre L, ou seja, 10 a menos 9, segundo a menos 2 ou inferior. O termo do tubo de vorticidade tem uma escala de WU sobre LH, portanto 10 a menos 11, segundo a menos 2. O termo solenoidal, o termo baroclínico, que se pode transformar tendo em conta que α é 1 sobre ρ em 1 sobre ρ quadrado, K interno, grado de P externo, grado de ρ, tem uma escala de 10 a menos 11, segundo a menos 2, e o termo de atrito tem uma escala inferior a 10 a menos 11, segundo a menos 2. Por consequência, podemos concluir para já o seguinte, é que o termo da divergência não pode, na escala sinótica nas latitudes médias, ter a escala de 10 a menos 9, segundo a menos 2, porque se assim fosse, a equação não se poderia verificar, uma vez que todos os outros termos têm uma escala de uma, duas ou mais ordens de grandeza abaixo de 10 a menos 9, segundo menos 2. Isto significa, portanto, que a divergência horizontal na escala sinótica nas latitudes médias tem uma escala inferior a U sobre L e, por consequência, inferior ou, quando muito igual, a 10 a menos 6, segundo menos 1. Assim, se escolhermos um filtro de 10 a menos 10, segundo a menos 2, a equação da vorticidade reduz-se a esta equação que está aqui a seguir. Portanto, a tendência da vorticidade relativa ou da vorticidade absoluta é devida apenas à adveção horizontal e ao termo da divergência. Passando o termo da adveção horizontal para o primeiro membro da equação, temos que a derivada lagrangiana de zeta mais f é apenas devida ao termo da divergência, menos zeta mais f dividido de v, ou se preferirmos, menos 1 sobre zeta mais f, derivada material horizontal de zeta mais f igual a div de v. Convém fazer aqui um comentário, é que no termo da adveção horizontal, a velocidade é a velocidade completa, portanto, a sua componente rotacional mais a sua componente divergente. Embora a adveção pela componente divergente tenha uma ordem de grandeza inferior à adveção pela componente rotacional. Por outro lado, no termo da divergência, o vetor v pode ser substituído apenas pela sua componente divergente, já que a componente rotacional tem divergência nula. Ora bem, então, nas expressões anteriores, a derivada material ddt é apenas a derivada parcial ddt mais a adveção horizontal, que é fundamentalmente devida à componente rotacional.
E então a equação da vorticidade na escala sinótica, nas latitudes médias, para um filtro de 10 a menos 10, segundo menos 2, escreve-se desta forma: menos 1 sobre eta, ddt de eta igual a div de v. Esta equação, que representa uma forma simplificada da equação da vorticidade, designa-se por equação da vorticidade de Rossby. Ora bem, é uma forma simplificada da equação da vorticidade que é consistente com a análise de escala e com o constrangimento integral para a vorticidade. Esta equação mostra que, ao nível de divergência nula, portanto, sendo o segundo membro nulo, a vorticidade absoluta é um invariante lagrangiano. Então, a trajetória de uma partícula ao nível de divergência nula é, neste caso, uma trajetória de vorticidade absoluta constante, ou trajetória VAC. Em inglês, trajetória KEV, Constant Absolute Vorticity. Então, consideremos esta situação uma trajetória VAC, uma trajetória em que a vorticidade absoluta é um invariante lagrangiano. E consideremos um movimento zonal, puramente zonal, de leste para oeste, em que de início a vorticidade relativa é nula. Portanto, no início deste movimento, a vorticidade absoluta coincide com o parâmetro de Coriolis, F. Ora bem, vamos admitir que o movimento se encurva para norte. Isto é, vamos admitir que F vai aumentar. Então, a conservação lagrangiana de eta implica que zeta se torne negativo. Por outro lado, se o movimento se encurva para sul, isto é, se F decresce, a conservação de eta impõe que zeta se torne positivo. Bom, contudo, nenhuma destas situações é possível, como mostra a figura. Com efeito, se o movimento encurva para norte, zeta torna-se positivo e não negativo, como seria necessário para manter o valor de eta. Se o movimento se encurva para sul, eta torna-se negativo e não positivo, como seria necessário para manter ou conservar o valor de eta. Por consequência, a conclusão é que ventos do oeste permanecerão de oeste se eta for um invariante lagrangiano. Para ventos zonais de leste para oeste, com valor inicial zeta igual a zero da vorticidade relativa, a conclusão é diferente em condições de conservação da vorticidade absoluta. Com efeito, se o movimento se encurva para norte, zeta tem, como vimos, de se tornar negativo. Se encurva para sul, zeta tem que se tornar positivo. Mas estas situações são ambas possíveis, como mostra esta figura. Se o vento inicialmente é de leste para oeste e se encurva para norte, eta de facto torna-se negativo, e se o movimento se encurva para sul, eta torna-se de facto positivo, mantendo constante o valor da vorticidade absoluta. Portanto, ventos de leste podem realmente desviar-se para norte ou para sul em condições de conservação da vorticidade absoluta. Ora bem, consideremos agora a equação de Rossby para um fluido homogéneo e incompressível. Bom, neste caso, a divergência tridimensional é nula e, por consequência, a divergência horizontal é menos dw dz. Bom, então, a equação de Rossby diz-nos que ddt de z mais f é menos zeta mais f dw dz, ou menos zeta mais f div de v. Como, nestas condições, o fluido é barotrópico, sendo homogéneo e incompressível, é barotrópico, o vento geostrófico não varia com a altitude z. Então, se aproximarmos a vorticidade relativa zeta pela vorticidade relativa geostrófica, zeta g, a qual é também independente de z,
uma vez que zg depende da velocidade horizontal, que não varia com a altitude, portanto, zg é independente de z, então podemos integrar a equação de Rossby na vertical entre dois níveis Z1 e Z2. Bom, reparem que podemos pegar na equação da vorticidade de Rossby e integrá-la na vertical entre os dois níveis Z1 e Z2, estando conscientes de que z mais f não depende de z, toma o mesmo valor em todos os níveis z entre Z1 e Z2, uma vez que estamos a aproximar z por z geostrófico. Bem, e então o resultado dessa integração, fazendo h igual a Z2 menos Z1, é este que está aqui, h ddt de z geostrófico mais f igual a z geostrófico mais f, w de Z2 menos w de Z1, uma vez que integramos a derivada parcial dw dz entre Z1 e Z2. Bom, mas w de Z2 é dz2 dt, w de Z1 é dz1 dt e, por consequência, h ddt de z mais f é igual a z mais f dh dt. Bom, ou ainda podemos escrever esta equação nesta forma, 1 sobre z mais f ddt de z mais f igual a 1 sobre h dh dt. Estamos a lembrar que z mais f na aproximação geostrófica para um fluido barotrópico não depende de z e que ddt é uma derivada material horizontal. Ora bem, então esta igualdade toma a forma ddt de logaritmo do quociente z geostrófico mais f sobre h igual a 0, ou, portanto, o logaritmo de z geostrófico mais f sobre h passa a ser um invariante lagrangiano, e essa conclusão é equivalente a dizer que ddt de z mais f sobre h é 0, ou seja, o quociente da vorticidade absoluta geostrófica sobre h é um invariante lagrangiano que se designa por vorticidade potencial de Rossby. E a equação anterior, portanto, a equação ddt de z mais f sobre h igual a 0, é a equação da vorticidade potencial de Rossby. Ora bem, se esse movimento de um fluido homogéneo incompressível for estritamente horizontal, portanto, se W for 0, então já sabemos que, por hipótese, div horizontal de V é 0, e nessas condições, H igual a Z2 menos Z1 é um invariante lagrangiano. Portanto, a espessura de uma partícula que se move de acordo com a equação da vorticidade potencial de Rossby para movimento estritamente horizontal não varia ao longo do movimento horizontal. E, por consequência, nessas condições, a equação da vorticidade potencial de Rossby reduz-se à equação de conservação da vorticidade absoluta, uma vez que H é ele próprio um invariante lagrangiano. Repare-se que na equação da vorticidade de Rossby, de que falámos atrás, o mecanismo de variação da vorticidade absoluta é, essencialmente, o estiramento de vórtices, portanto, devido à convergência ou divergência horizontal. Se a divergência horizontal, é positiva, então isso significa que ao longo do movimento horizontal a vorticidade potencial, a vorticidade absoluta decresce no tempo. Porquê? Bom, porque se a divergência é positiva, quando pensamos numa partícula, há um achatamento da partícula, portanto há uma compressão do vórtice que a partícula constitui e a vorticidade absoluta decresce. Se, pelo contrário, há convergência, então a vorticidade absoluta da partícula tem que aumentar no tempo e, por consequência, o vórtice constituído pela partícula tem que ser estirado, tem que ser, uma vez que a massa é conservada, tem que ser estirado, e esse é o mecanismo fundamental para a variação lagrangiana da vorticidade absoluta. Portanto, o termo da divergência
contém em si este mecanismo muito importante na escala sinótica, que é o mecanismo de estiramento de vórtices, estiramento positivo ou negativo, associado a, se positivo, convergência horizontal, se negativo, a divergência horizontal. Ora bem, voltando à equação da vorticidade potencial, portanto, para a equação da vorticidade potencial de Rossby para movimento estritamente horizontal, reduz-se à equação da conservação material da vorticidade absoluta. Ora bem, e portanto, nessa situação, as partículas, ao conservarem a vorticidade absoluta, descrevem uma trajetória de vorticidade absoluta constante, como já tínhamos referido. Ora bem, este conceito de vorticidade potencial é um conceito muito útil em meteorologia, como teremos ocasião de ver, e é um conceito que combina os conceitos de vorticidade e de estabilidade. No caso concreto da vorticidade potencial de Rossby, quociente entre a vorticidade absoluta e a espessura da partícula, para um fluido homogéneo e incompressível, onde está a medida da estabilidade. Portanto, temos uma grandeza onde aparece claramente a vorticidade absoluta, mas nesta situação e para este tipo de fluido, a espessura H de uma partícula é, de facto, uma medida indireta da estabilidade do meio. E, por consequência, ZR é, de facto, uma grandeza que combina a vorticidade absoluta com a estabilidade. Porque, em situação de instabilidade, a espessura H de uma partícula tende a aumentar, há um estiramento de vórtices. No sistema internacional, a vorticidade potencial de Rossby exprime-se em m-1, segundo -1. Voltando à equação da vorticidade de Rossby, -1 sobre eta de eta dt igual a div horizontal de V. Já sabemos que é uma forma aproximada da equação da vorticidade, consistente com a análise de escala nas latitudes médias e na escala sinótica, mas também consistente com o constrangimento integral para a vorticidade. Ora bem, se aplicarmos esta equação ao nível de divergência nula, d eta dt é zero nesse nível e, consequentemente, podemos escrever que ao nível de divergência nula, d zeta dt mais v interno grado de zeta mais f é zero. Esta equação é designada por equação de Charney-von Neumann. Mas, ao nível de divergência nula, o vetor v é apenas a parte rotacional do movimento. É o vetor v índice psi, é o vetor diretamente relacionado com a função de corrente através da expressão k externo grado de psi. Zeta é o Laplaciano de psi e, por consequência, quando aplicamos a equação de Rossby ao nível de divergência nula, a equação de Charney-von Neumann pode escrever-se ddt de Laplaciano de psi mais k externo grado de psi interno grade de Laplaciano de psi mais f igual a zero. Bom, mas o segundo termo do primeiro membro, k externo grado de psi interno grade de Laplaciano de psi mais f, não é senão o jacobiano da função de corrente psi com a vorticidade absoluta Laplaciano de psi mais f. Por consequência, a equação de Charney-von Neumann pode escrever-se como ddt de Laplaciano de psi igual a menos jacobiano de psi com Laplaciano de psi mais f. Ora bem, é uma equação onde aparece apenas a função de corrente psi, que é um campo escalar. Esta equação é válida ao nível de divergência nula, claro. Ora bem, e esta equação é a equação que, como teremos ocasião de referir, serviu de base à primeira previsão numérica do tempo com sucesso efetuada por Charney, von Neumann e Fjordhoft em 1950, utilizando o primeiro computador digital que foi construído, o ENIAC. Voltaremos a este assunto mais tarde. Como é que Charney resolveu esta equação? Transformando-a numa equação de Poisson.
Portanto, a incógnita é dψ dt, x, então temos Laplaciano de x igual a menos o jacobiano de psi Laplaciano de psi mais f. Portanto, no fundo, resolvendo essa equação de Poisson, teremos a derivada de dψ dt e podemos, portanto, extrapolar no tempo os valores de psi e, ao fazê-lo, podemos extrapolar no tempo os valores da velocidade. Mas, como digo, voltaremos a este assunto mais tarde. Ora bem, vamos agora ver como se escreve a equação da vorticidade no sistema P. Portanto, no sistema em que a coordenada vertical z é substituída pela pressão em condições hidrostáticas. Ora bem, como é que podemos obter esta equação? Bom, seguindo o procedimento adotado para o sistema Z, por consequência, aplicando a equação do movimento no sistema P, que é esta equação que está aqui escrita, dv dt mais v interno grado de v mais ômega dv dp igual a menos o gradiente isobárico do geopotencial φ, menos Fk externo V, força de Coriolis, mais a força de atrito. Bom, aplicando então a esta equação o operador K interno ROT, tendo em conta a decomposição de Weber no termo inercial, o resultado é, com eta igual a zp mais f, este que aqui está, dz dt, igual à adversão horizontal isobárica, à adversão vertical no sistema P, o termo da divergência no sistema P, o termo do tubo de vorticidade escrito no sistema P e o termo de atrito. Repare-se que agora, no sistema P, convém relembrar, todas as derivadas parciais em ordem ao tempo, portanto, no termo da tendência, e horizontais, portanto, na adversão horizontal, todas essas derivadas são calculadas a P constante e não a Z constante. A própria vorticidade relativa zeta não é a vorticidade relativa em que as derivadas horizontais do vento horizontal são calculadas a Z constante. Não, agora essas derivadas são calculadas a P constante e, portanto, zeta é um zeta índice P e não o zeta índice Z do sistema Z. Repare-se que a interpretação de cada um destes termos é em tudo análoga àquela que já foi dada no sistema Z. Bom, nesta equação não está presente o termo solenoidal, portanto o termo K interno grado de P externo grado de alfa não está presente. Bom, porquê? Porque agora a pressão é uma coordenada, é a coordenada vertical e as derivadas espaciais são calculadas mantendo P constante. Por consequência, o termo solenoidal não aparece neste sistema em que a coordenada vertical é a coordenada física pressão. Ou, se preferir dito de outra maneira, gradientes horizontais de pressão a pressão constante são nulos e, por consequência, o termo solenoidal não aparece no sistema P. Tal como no sistema Z, esta equação pode escrever-se como ddt de zeta, P ou de eta, como se quiser, uma vez que o parâmetro de Coriolis localmente não varia no tempo, igual a menos a divergência isobárica de um vetor. Portanto, nós, tal como foi feito para o sistema Z, podemos combinar o termo da adversão horizontal com o termo da divergência, a adversão vertical no sistema P, em que a velocidade vertical é a velocidade vertical ômega, com o termo do tubo de vorticidade, ou o termo de torção, e o próprio termo de atrito, podemos transformar tudo isso de tal forma que a equação se escreve como menos o gradiente, menos a divergência isobárica de um vetor. Bom, temos, portanto, de novo, no sistema P, um constrangimento integral para a vorticidade. Ou seja, sobre uma superfície isobárica fechada, sobre uma superfície isobárica completa, o valor médio da vorticidade relativa ou da vorticidade absoluta é constante no tempo.
Porquê? Bom, porque sobre uma superfície isobárica fechada, global, o integral da divergência horizontal isobárica é nulo. E, por consequência, ddt parcial do integral de zp sobre a superfície isobárica global é nulo. Ora bem, se podemos também, tal como fizemos no sistema Z, proceder à análise de escala da equação da vorticidade no sistema P para a escala sinótica nas latitudes médias e o resultado é idêntico, isto é, a equação para um filtro de 10 a menos 10 segundo a menos 2 converte-se na equação que aqui está, onde a tendência da vorticidade relativa isobárica ou da vorticidade absoluta é apenas devido à adversão horizontal e ao estiramento de vórtices, ou se preferir, ao termo da divergência. Ora bem, esta equação é também consistente com o constrangimento integral para a vorticidade, além de ser consistente com a análise de escala, e designa-se por equação da vorticidade de Rossby no sistema P. Ao nível de divergência nula, temos que a equação da vorticidade de Rossby se reduz à equação de Charney-von Neumann. Como acabamos de dizer, neste caso o V é capa externo grade isobárico de psi, zp é o laplaciano isobárico de psi e, consequentemente, temos a mesma forma de escrever a equação da vorticidade de Charney-von Neumann, tal como fizemos no sistema Z. Bom, a análise de escala para o filtro 10 a menos 10 ignorou alguns termos da equação completa da vorticidade, designadamente a adversão de vertical, o termo de torção ou o termo do tubo de vorticidade e o termo de atrito. Ora bem, e ainda no sistema Z ignorou o termo solenoidal, uma vez que todos estes termos têm uma ordem de grandeza de 10 a menos 11 ou inferior e, portanto, são termos que são ignorados para um filtro de 10 a menos 10, segundo a menos 2. Bom, no entanto, convém aqui referir que estes termos não podem ser ignorados para processos de mesoscala. Por exemplo, na vizinhança de superfícies frontais, estes termos não podem ser ignorados, visto que a sua ordem de grandeza é idêntica à ordem de grandeza quer da adversão horizontal, quer da ordem de grandeza do termo da divergência. Bom, no sistema P, tal como no sistema Z, o mecanismo dominante da variação da vorticidade absoluta para uma partícula ao longo do movimento horizontal é o estiramento de vórtices, representado pelo termo da divergência. Ora bem, por outro lado, na escala sinótica, como vimos nas latitudes médias, zeta é da ordem de 10 a menos 5, segundo a menos 1, e f é da ordem de 10 a menos 4, segundo a menos 1. Por consequência, f é de uma ordem de grandeza superior a zeta. Então, no termo da divergência, menos zeta mais f dividido v, nós podemos ignorar zeta face a f. Bom, isso conduz a uma nova forma aproximada da equação da vorticidade, que é esta dz dt, é a adversão horizontal menos f dividido v. Bom, no entanto, esta equação aproximada não é consistente com o constrangimento integral para a vorticidade, uma vez que não podemos combinar a adversão horizontal com o termo da divergência para dar menos a divergência de zeta mais f vezes v. Uma forma de evitar este inconveniente é substituir no termo da divergência f por uma constante f0. Bom, e substituir na adversão horizontal v pela sua componente rotacional, ignorando a adversão pela componente divergente do vento. Bom, se fizermos isso, então a adversão horizontal pode escrever-se como menos div de zeta mais f vezes v rotacional, uma vez que div de v rotacional é nulo, e menos f0 div de v é menos div de f0v. E, por consequência, desta forma, nós podemos manter esta equação
de uma forma que seja consistente com o constrangimento integral para a vorticidade. Portanto, de uma forma onde não tenhamos uma equação onde há fontes espúrias de vorticidade relativa e vorticidade absoluta. Ora bem, por consequência, uma forma aproximada da equação da vorticidade consistente com o constrangimento integral é esta, dz dt igual a menos psi interno grado de zeta mais f menos f0 div de v. Uma vez que cada um destes termos se pode escrever como uma divergência. Bem, div de v pode, pela equação da continuidade no sistema P, ser substituída por menos d ômega dp. E, por consequência, a equação anterior pode escrever-se como dz dt igual a menos v psi interno grado de zeta mais f0 d ômega dp. Ora bem, se agora aceitar, reparem, nesta equação não estamos a fazer a hipótese geostrófica. Portanto, estamos apenas a aproximar a equação de Rossby, ainda mais uma vez, substituindo zeta mais f por f e f por uma constante no termo da divergência, substituindo a divergência por d ômega dp, tendo em conta a equação da continuidade, e estamos a ignorar na adveção horizontal a adveção pela componente divergente do vento. Bem, agora, nas latitudes médias, v psi é muito aproximadamente geostrófico. Ou seja, v psi é muito aproximadamente k sobre f externo grade isobárico do geopotencial φ. Bom, se nesta expressão substituirmos, tal como fizemos no termo da divergência, f por uma constante, então v psi escrever-se-ia k externo gradiente isobárico de φ sobre f0. Ora bem, isto para concluir que, desta forma, a função de corrente passa a ser o quociente entre o geopotencial e o valor constante atribuído ao parâmetro de Coriolis, f0. Ora bem, este vento, esta forma de escrever, v psi igual a k externo grado de φ sobre f0, define o vento quase geostrófico nas latitudes médias, uma vez que f deixou agora de poder variar. Passamos a ter uma função de corrente φ sobre f0, a vorticidade relativa é o Laplaciente de psi, portanto é o Laplaciente de φ sobre o valor constante f0, e a adveção horizontal é menos o jacobiano de φ sobre f0 com Laplaciente de φ sobre f0 mais f. Bom, e então, nestas condições, a equação da vorticidade pode escrever-se desta forma: d dt de Laplaciente de φ sobre f0 igual a menos o jacobiano de φ sobre f0 com Laplaciente de φ sobre f0 mais f, mais f0 de ômega dp. Ora bem, esta equação aproximada da equação da vorticidade designa-se por equação da vorticidade quase geostrófica. É uma equação consistente com o constrangimento integral para a vorticidade. E contém dois campos, o campo do geopotencial, φ, e o campo da velocidade vertical, ômega, tal como é visível na equação. Deve referir-se o seguinte, é que na adveção horizontal, zeta, na expressão de zeta, f é substituído pela constante f0, mas a adveção da vorticidade planetária mantém-se, isto é, zeta mais f, f não é substituído por f0. F é substituído por f0 apenas na expressão do vento e na expressão da vorticidade relativa. Mantém-se, portanto, um valor não nulo da adveção da vorticidade planetária nesta equação, da vorticidade quase geostrófica, adveção essa que é fundamental, como teremos ocasião de ver
quando falarmos muito proximamente do modelo quase geostrófico. Portanto, repetindo, porque isto é muito importante, F é substituído por F0 na expressão de V e na expressão de zeta, mas não é substituído por uma constante no termo da adversão horizontal, onde aparece zeta mais F. O F mantém-se dependente de Y, ou dependente da latitude. E, portanto, mantém-se um valor não nulo da adversão de vorticidade planetária nesta equação da vorticidade quase geostrófica. Ora bem, então esta equação, como vimos, contém dois campos, φ e ω, mas para que se disponha de um sistema preditivo fechado, há que juntar à equação anterior outra equação contendo os mesmos campos φ e ω, para que tenhamos duas equações duas incógnitas φ e ω. Ora bem, esta nova equação é a equação termodinâmica quase geostrófica. Vejamos, já foi visto há várias lições atrás que no sistema P a equação termodinâmica se escreve desta forma: ddt mais v interno grado t mais ω dt dp. Portanto, temos o operador ddt material no sistema P. Portanto, a derivada ddt parcial e v interno grado de t, o grado de t e a derivada parcial são calculadas a p constante. Bom, e no segundo membro da equação temos ω-α sobre Cp mais Q componente sobre Cp. Pela equação de estado, α é RT sobre P, portanto, o segundo membro desta equação pode ainda escrever-se como RT sobre P vezes Cp vezes ω mais Q componente sobre Cp. Q componente é a taxa de aquecimento ou arrefecimento por unidade de massa. Repare-se que em Q componente está incluído o efeito do atrito e o efeito das transições de fase da água, se essas transições ocorrerem. Bom, tendo agora em conta a equação da continuidade, div de V mais dω dp igual a 0, nós podemos combinar o segundo e terceiro termos do primeiro membro, portanto, V interno grado de t mais ω dt dp, podemos combiná-los em div de Vt mais ddp de ωt. Porquê? Bom, porque se desenvolvermos a divergência horizontal e a derivada ddp, aparecem dois termos extra que somam zero pela equação da continuidade. Portanto, é uma nova forma de escrever a equação termodinâmica no sistema P. Bom, se integrarmos esta equação para toda a massa da atmosfera, o segundo e o terceiro termos do primeiro membro conduzem a integrais nulos. Porquê? Bom, porque eu estou a integrar uma divergência horizontal sobre superfícies isobáricas fechadas, valor nulo, e estou a integrar uma derivada vertical ddp entre a base e o topo da atmosfera, onde ω é zero. Por consequência, ao integrar esta equação para toda a massa da atmosfera, o segundo e terceiro termos do primeiro membro conduzem a integrais nulos. Ora bem, por consequência, o integral para toda a massa da atmosfera da tendência dt-dt é simplesmente o integral para toda a massa da atmosfera de ω-α e de Q componente sobre Cp. Bem, agora, se, tal como fizemos para a equação da vorticidade, no termo da adversão horizontal de temperatura, substituirmos a velocidade pela sua componente ou pela sua parte rotacional, então a equação da continuidade deixa de poder aplicar-se. Isto é, o integral da equação termodinâmica para toda a massa da atmosfera passa a conter este termo, menos T div de VdM, que constitui uma fonte espúria de energia interna, CVT por unidade de massa, ou de entalpia por unidade de massa, CPT. Porquê? Porque, repare-se que, se no termo da adversão horizontal V for substituído pela sua parte rotacional,
esse termo, juntamente com ômega dTdP, deixam de poder combinar-se escrevendo div de Vt mais ddP de ômega t. Aparece um termo extra que é precisamente este aqui, T div de V. Por consequência, se substituirmos na adveção horizontal de temperatura V pela parte rotacional, temos uma equação aproximada que contém uma fonte espúria de energia interna ou de entalpia. Ora bem, este inconveniente pode ser evitado se, na equação termodinâmica, agora escrita desta maneira, por consequência, passamos o termo de ômega dTdP para o segundo membro e juntámo-lo ao termo RT sobre PCP vezes ômega. Bom, então este inconveniente pode ser evitado se considerarmos que dTdP é uma função exclusiva da pressão. Porque nestas condições, o termo extra menos T div de V, que se pode escrever como T d ômega dP, na função integranda, que por sua vez se pode escrever como ddP de ômega t menos ômega dTdP, tem um valor integral nulo. Porquê? Porque o primeiro integral é zero, porque é o integral de uma derivada parcial em ordem a p. Bom, por outro lado, o termo menos ômega dTdP, também se dTdP for uma função exclusiva da pressão, vale zero esse integral. Porquê? Porque o integral de ômega sobre a massa da atmosfera, ou se quiserem, o integral de ômega sobre superfícies obáricas fechadas, é, como já vimos, nulo. E, por consequência, nestas condições, admitindo que dTdP é uma função exclusiva da pressão, o termo extra menos integral para a massa da atmosfera de T div de VdM passa a ter o valor zero. Portanto, eliminamos a fonte espúria de energia interna ou de entalpia nestas condições. Bom, por outro lado, repare-se que este termo aparece no segundo membro da equação termodinâmica. Mas, se considerarmos que dTdP só depende da pressão, portanto, se ignorarmos as suas variações horizontais sobre superfícies obáricas, por uma razão de lógica, devemos também ignorar as variações horizontais de RT sobre PCP. Porquê? Porque sobre superfícies obáricas, as variações horizontais desta quantidade são da mesma ordem de grandeza que as variações horizontais de dTdP. Bom, então, dentro deste quadro de aproximações, vamos também considerar que RT sobre PCP é uma função exclusiva da pressão. Bom, então, a equação termodinâmica escreve-se aproximadamente dTdt mais Vpsi interno grado de T igual a SP ômega mais Q compondo sobre CP, onde S índice P é um RT til sobre PCP menos dP de T til, onde T til representa o valor médio da temperatura sobre a superfície obárica de valor P. E sendo, portanto, uma quantidade que só depende da pressão. Não ignoramos as variações horizontais de RT sobre PCP menos dTdP. Portanto, nestas condições, temos uma forma aproximada da equação termodinâmica onde não há fontes espúrias de energia interna ou de entalpia. Ora bem, por outro lado, já vimos na física da atmosfera que esta diferença RT sobre PCP menos dTdP é menos T sobre θ dθdP e é RT sobre GP vezes gama menos gama A, onde gama é o gradiente vertical de temperatura do meio ambiente, o ELR, menos o gradiente vertical de temperatura adiabático seco, portanto, gradiente vertical de temperatura lagrangiano, gama A, que é G sobre CP. Ora bem, então esta quantidade de SP constitui, de facto, um parâmetro de estabilidade estática que nós estamos a considerar ser função exclusiva da pressão, para que não se introduzam fontes espúrias de energia quando, na adveção horizontal de temperatura, consideramos apenas a componente rotacional do movimento. Ora bem, SP na troposfera média
é desta ordem de grandeza, 4 vezes 10 a menos 4 Kelvin por Pascal. A sua variação com a pressão é pequena e, como vamos ter a ocasião de ver já a seguir, por vezes convém utilizar não SP, mas o produto de SP por R sobre P. Bom, então teremos uma grandeza que também só depende da pressão, sigma P, e que na troposfera média é da ordem de 2,5 vezes 10 a menos 6 metro quadrado segundo a menos 2 por Pascal. Metro quadrado segundo a menos 2 é energia específica por Pascal, portanto, por variação unitária de pressão. Ora bem, agora, se nesta forma aproximada da equação termodinâmica incluirmos a aproximação geostrófica nas latitudes médias, isto é, se considerarmos que Psi é φ sobre F0, então já sabemos que em condições hidrostáticas menos dφdP é alfa, que é RT sobre P, ou seja, T é P sobre RA vezes menos dφdP, em condições hidrostáticas, e, portanto, a equação termodinâmica quase geostrófica passa a escrever-se como ddt de P sobre RA menos dφdP, ou seja, a tendência da temperatura, mais V interno grade de T, onde V é apenas um Vψ, portanto, o jacobiano de φ sobre F0 por T, ou com T, que é P sobre RA vezes menos dφdP, igual a SP ômega mais Q com ponto sobre CP. Multiplicando agora ambos os membros desta equação por RA sobre P vezes SP passa a ser o sigma P e, por consequência, temos ddt de menos dφdP mais o jacobiano de φ sobre F0 com menos dφdP igual a sigma ômega mais R sobre PCP vezes Q com ponto. Então, temos, portanto, a equação termodinâmica quase geostrófica e então o sistema quase geostrófico é constituído por este par de equações. A equação da vorticidade quase geostrófica, que é a primeira equação, e a equação termodinâmica quase geostrófica. Repare-se que temos um sistema de duas equações nos dois campos φ e ômega, visto que o campo Q com ponto tem que ser dado, tem que ser conhecido, não é um campo incógnito. Ora bem, então este sistema define o chamado modelo quase geostrófico. Temos, pois, duas equações para os dois campos incógnita φ e ômega. Ora bem, vamos ver que este modelo quase geostrófico, que assenta nas equações da vorticidade quase geostrófica e termodinâmica quase geostrófica, vai permitir compreender os mecanismos dominantes presentes nas perturbações sinóticas das latitudes médias. Bom, e vamos verificar que tudo depende de um único campo escalar, que é o campo do geopotencial sobre superfícies isobáricas. E ou seja, o que nós vamos verificar é que se conhecermos o campo tridimensional do geopotencial, portanto, o geopotencial como função da latitude, longitude e pressão e do tempo, então nós podemos obter a velocidade vertical ômega e, portanto, podemos conhecer e diagnosticar as perturbações sinóticas das latitudes médias e prever o futuro desse mesmo campo do geopotencial e, consequentemente, diagnosticar as perturbações sinóticas das latitudes médias num instante futuro. Bom, e por consequência, o facto de as perturbações sinóticas nas latitudes médias poderem ser explicadas por um único campo escalar, que é o campo do geopotencial sobre superfícies isobáricas, explica a capacidade que houve no passado de diagnosticar e prognosticar o tempo das latitudes médias com base no traçado de cartas sinóticas. Como se sabe, antes de 1950, portanto, antes da previsão numérica do tempo, já havia previsão do tempo.
E essa previsão do tempo era exatamente baseada em cartas sinóticas, que eram cartas do geopotencial sobre superfícies isobáricas. E porquê que essas cartas chegavam, eram suficientes para diagnosticar e prognosticar o tempo nas latitudes médias? Exatamente porque a circulação atmosférica obedece nas latitudes médias muito aproximadamente, pelo menos nos seus aspectos fundamentais, ao modelo quase geostrófico. Ora bem, como teremos ocasião de ver na próxima lição, a este modelo quase geostrófico está associado, em condições adiabáticas, portanto, supondo que Q como ponto é zero, um invariante lagrangiano, que é este que aqui está, o invariante Q. Portanto, as partículas, ao longo do seu movimento horizontal, quase geostrófico, em condições adiabáticas, mantêm o valor de Q. E o que é, afinal, este Q? É a vorticidade absoluta, Laplaciano de φ sobre F0 mais F, quase geostrófica, mais ddp de F0 sobre sigma P dφ dp. Ora bem, repare-se que temos aqui uma quantidade que é a adição da vorticidade absoluta com um termo que está diretamente relacionado com a estabilidade vertical da atmosfera. Por essa razão, a esta grandeza aqui chama-se a vorticidade potencial quase geostrófica. Esta vorticidade potencial exprime-se no sistema internacional em segunda menos 1, uma vez que tem dimensões de vorticidade, mas combina a vorticidade absoluta com a estabilidade através do sigma P e da variação vertical de sigma P. Ora bem, agora vejamos como se escreve a equação da vorticidade no sistema θ. Já sabemos que nós podemos substituir a coordenada vertical z por θ em condições de estabilidade, portanto, em condições em que θ e z estão em correspondência bionívoca, o que acontece quando dθ dz é positivo ou dθ dp é negativo. Repare-se em condições de estabilidade e também em condições hidrostáticas. Ora bom, como é que podemos obter a equação da vorticidade? Da mesma forma que fizemos nos sistemas Z e P. Partimos da equação do movimento horizontal no sistema θ, que é esta equação que aqui está. Recordo que a derivada d parcial dt, os gradientes horizontais são agora calculados a θ constante, e não a z constante nem a p constante, portanto são calculados sobre superfícies entrópicas, superfícies θ constante. Bom, se aplicarmos a este, o m é o potencial de Montgomery, CPT mais φ, como já vimos. Se aplicarmos a esta equação, portanto, antes disso, o gradiente horizontal a θ constante de m mais v quadrado sobre 2 resulta combinando a força horizontal do gradiente de pressão, que é menos grado de m a θ constante, com o gradiente da energia cinética. Portanto, isso resulta da decomposição do termo inercial aplicando a decomposição de Weber. Bom, então se aplicarmos a esta equação o operador K interno ρ a θ constante, ρ isentrópico, obtemos a equação da vorticidade no sistema θ, que é esta equação que aqui está. Mais uma vez, a tendência da vorticidade isentrópica é devida à adversão horizontal e ao termo da divergência, e depois temos mais um termo que é a divergência horizontal de F de atrito externo K e de θ com ponto TV de θ externo K. Portanto, nada de novo em relação ao que já vimos para os sistemas Z e θ. Se fizéssemos a análise de escala nas latitudes médias, o último termo do segundo membro seria ignorado face à adversão horizontal e ao termo da divergência e, por consequência, nas latitudes médias, na escala sinótica, a variação local, a tendência da vorticidade relativa isentrópica é, sobretudo, devida à adversão horizontal e ao estiramento de vórtices, portanto, ao termo da divergência.
Ora bem, recordo que θ com ponto é a velocidade vertical no sistema θ, que dv dθ é o shear vertical do vento horizontal no sistema θ, ou cisalhamento vertical do vento horizontal no sistema θ. Bom, e esta forma de escrever mostra que também no sistema θ há um constrangimento integral para a vorticidade relativa e também para a vorticidade absoluta, visto que dz θ dt se pode escrever como menos a divergência isentrópica de um vetor. E, por consequência, o integral do segundo membro sobre superfícies isentrópicas fechadas, sobre superfícies isentrópicas globais, é nulo, tal como nos casos anteriores. Por outro lado, a tendência de zeta θ é também a tendência de eta θ zeta mais f. Ora bem, temos, portanto, o constrangimento integral para a vorticidade e agora ainda podemos ver o seguinte, é que se nós multiplicarmos a equação da vorticidade por sigma elevado a menos 1, recordo que sigma era menos 1 sobre g dp dθ, era onde sigma é uma espécie de densidade no sistema θ, e nós já vimos que a equação da continuidade no sistema θ se pode escrever desta forma. A derivada material ddt de sigma elevado a menos 1 é igual a sigma elevado a menos 1 divergência isentrópica de V mais sigma elevado a menos 2 derivada em ordem a θ de sigma θ com ponto. Portanto, dizia eu que se multiplicarmos a equação da vorticidade por 1 sobre sigma, ou sigma elevado a menos 1, e a equação termodinâmica por zeta mais f, e se adicionarmos os resultados obtidos, portanto, multiplico a equação da vorticidade por sigma elevado a menos 1, multiplico a equação da continuidade por zeta mais f, adiciono os resultados, então obtemos uma equação onde aparece a quantidade P, zeta mais f sobre sigma, ou seja, zeta mais f que multiplica menos g dθ dp. E essa equação é esta. dp dt mais v interno gradiente horizontal isentrópico de P igual a P sobre sigma d dθ de sigma θ com ponto, mais 1 sobre sigma rotacional isentrópico de FA menos θ com ponto dv dθ. Ora bem, esta grandeza P, que é o quociente de zeta mais f por sigma, ou o produto de zeta mais f por menos g dθ dp, designa-se por vorticidade potencial isentrópica, VPI, ou, na literatura inglesa, por Isentropic Potential Vorticity, o IPV, ou vorticidade potencial de Hertel, em homenagem ao meteorologista alemão Heinz Hertel. Ora bem, no sistema internacional, a vorticidade potencial isentrópica exprime-se em Kelvin, metro quadrado, vezes quilograma levantado a menos 1, segundo levantado a menos 1. Portanto, obtivemos agora uma equação da vorticidade potencial isentrópica, ou vorticidade potencial de Hertel, que é uma grandeza que também, pela sua definição, combina vorticidade absoluta com estabilidade. dθ dp ou menos dθ dp é uma medida da estabilidade vertical da atmosfera, como já sabemos da física da atmosfera. Portanto, temos aqui uma grandeza que combina vorticidade absoluta com estabilidade. Portanto, é uma grandeza que merece o nome de vorticidade potencial, mas é uma grandeza com dimensões distintas, quer da vorticidade potencial de Rossby, quer da vorticidade potencial quase geostrófica. Ora bem, a vorticidade potencial é uma grandeza, como já disse, útil no diagnóstico de perturbações sinóticas nas latitudes médias, e para que
os valores da vorticidade potencial não sejam excessivamente pequenos, define-se uma unidade de vorticidade potencial isentrópica, o chamado unidade de vorticidade potencial isentrópica, ou PVU, como sendo 10 a menos 6 Kelvin, metro quadrado, quilograma a menos 1, segundo a menos 1. Por consequência, a vorticidade potencial isentrópica P passa a exprimir-se em unidades que aqui estão 10 a menos 6, com aquelas dimensões. Ora bem, se o movimento for isentrópico, isto é, adiabático reversível, a força de atrito é nula e a velocidade vertical no sistema θ com ponto é nula. Isto é, as partículas movem-se sobre superfícies entrópicas. E nestas condições, como é fácil ver da equação da vorticidade potencial isentrópica, a derivada material horizontal sobre superfícies entrópicas de P grande é nula. Por consequência, ao longo do movimento horizontal isentrópico, as partículas conservam, em condições adiabáticas reversíveis, o valor da vorticidade potencial isentrópica. Ou seja, P é um invariante lagrangiano nestas condições. Ora bem, na alta atmosfera, nós podemos identificar anomalias, ou seja, desvios de P em relação ao seu valor de referência, o seu valor médio. E essas anomalias de P em altitude estão associadas a anomalias de pressão na baixa troposfera. Nestas condições, há conservação lagrangiana, conservação ao longo do movimento, dessas anomalias de vorticidade potencial isentrópica em altitude. Então, se nós seguirmos essas anomalias em altitude, podemos acompanhar implicitamente o movimento de anomalias de escala sinótica junto à superfície, ou na baixa troposfera. E, portanto, isto é a base do diagnóstico de perturbações sinóticas, utilizando a vorticidade potencial isentrópica e as suas anomalias em altitude. Vamos ficar por aqui. Na próxima lição vamos falar de meteorologia sinótica, portanto, meteorologia descritiva. Vamos ver o que são massas de ar, o que são sistemas frontais, o que são frentes, o que é que se entende por frontogénese e por frontólise. Bom, vamos caracterizar diferentes sistemas de pressão, quer na horizontal, quer na vertical. Portanto, vamos analisar a estrutura de diferentes sistemas de pressão e vamos ver o que é que se deve entender por ciclogénese e por ciclólise. Ficamos então hoje por aqui. Até à próxima lição. Muito obrigado.